historiadora, representante aqui do projeto Estação de Memórias. É um programa incentivado com financiamento da VLI. Está acontecendo em Pedro Leopoldo, começando a acontecer, né, em parceria aqui com a Prefeitura Municipal. Antes de eu apresentar propriamente esse trabalho, vou perguntar para a Patrícia, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Bom dia. Quando o projeto chegou para a gente, ele veio casar exatamente com o que é proposto para a Praça da Estação, porque a administração, a secretaria funcionava aqui, e nós mudamos para outro espaço para que se transformasse num memorial, né, para falar um pouco da estação e da cidade, porque a gente já tem até alguns objetos aqui, e que essa sala fosse uma sala para receber os nossos talentos, nossas exposições. Nós temos uma cidade riquíssima, né? A gente atua numa educação patrimonial, leva esses dados às escolas. Quando há possibilidade, a gente pega, né, os alunos e a gente faz uma visita com eles nos locais para mostrar a fábrica, onde era, traz aqui. Mas eu acho que essa exposição que ela vai explicar, ela vai dizer tudo e vai ficar para várias gerações. Então eu só quero agradecer a VLI, né, na pessoa da Beth, e as meninas aqui da Estação de Memórias que vão executar. Eu espero e sei que o povo vai receber muito bem os pesquisadores, as escutas. Bom dia, sou Elizabeth, sou da empresa VLI, sou da equipe de responsabilidade social. Esse projeto é muito especial para a gente, porque ele trata, né, da memória ferroviária, né? A empresa é uma empresa ferroviária. E a gente foi muito bem recebido aqui no Pedro Leopoldo, né, pela Patrícia, inicialmente. A gente apresentou o projeto para ela. Ela ficou super entusiasmada, já abraçou, apresentamos para o prefeito. E a gente está feliz porque, de fato, é um lugar muito histórico, é um lugar que tem muitos objetos, né? Então, eu acho que o projeto vai ser muito rico aqui. Fico feliz de ter essa sala cheia já na primeira reunião, né? Então, mostra que a gente vai ter bastante sucesso aí nos próximos meses e vamos trabalhar para deixar um algo bem legal aí para a comunidade. Queria só abrir um parênteses e agradecer, né? Então, vou retomar um pouquinho para apresentar a gente enquanto equipe representante desse projeto, né? Que é a Estação de Memórias. Como eu disse, eu sou historiadora de formação. A minha atuação começou outro dia, viu, gente? Essa cara de pré-adolescente, isso né, já tem um tempinho aí, né? Na estrada, principalmente nas estradas de Minas Gerais, por vários municípios. E tenho atuado nos últimos quase 10 anos, especificamente com o patrimônio cultural de Minas Gerais. Que é bem rico, bem diverso, né? E há um ano eu integro a equipe da Agência de Iniciativas Cidadãs, que é uma organização da sociedade civil localizada em Belo Horizonte, sediada em Belo Horizonte, que atua em todo o território do estado e até um pouquinho fora dele também. Geralmente através de projetos incentivados, como é o caso do Programa Estação de Memórias. É um trabalho que se desenvolve, como eu falei, né, com financiamento da VLI, via Lei de Incentivo à Cultura, e que está aí em algumas localidades mineiras e outras fora do estado de Minas Gerais, trazendo um pouco da memória ferroviária para dentro do espaço das estações ferroviárias que já não são mais operacionais. Então, é um trabalho que a gente vem construindo junto com as comunidades, nas cidades que recebem o programa, e que a gente vai apresentar um pouco deles daqui a pouquinho, depois que essa equipe show de bola também se apresentar, Rafa.
especializar em levantar registros de histórias localizadas, da ferrovia e criar um espaço para exposição. Então, o que vocês vão perceber ao longo do desenvolvimento do projeto? Nós vamos falar com vocês constantemente, fazer atividades coletivas, perguntar para vocês quem vocês conhecem que poderiam dar um relato sobre a ferrovia, sobre a história local. Então, o projeto ele abarca entrevistas individuais, tá? Atividades coletivas e, posteriormente, gravações em vídeo também. Então, algumas entrevistas, algumas pessoas vão toparem, né? Vão ser selecionadas para poder gravar alguns vídeos. A gente sempre entrega 7 vídeos, são 6 pessoas entrevistadas aqui. 8 vídeos, né, na verdade. 6 pessoas entrevistadas na cidade. Um trabalhador que vem para contar como é essa história um pouco agora, né? E também um vídeo que resume como que foi o desenvolvimento do projeto aqui na cidade, tá bom? Como a Amanda já tinha falado para vocês, já tem várias exposições que foram inauguradas. Tem tanto em Minas quanto no Rio e na Bahia. Então a gente tem Contagem, já vai inaugurar agora. Foi o primeiro projeto de 2019, mas ele teve que ficar parado por uma série de consequências, mas ele vai ser inaugurado esse ano ainda. Então já está meio do ano já. Tem também Matozinhos, pertinho, né? Alguém já foi na exposição de Matozinhos? Pois é. Ó, para mostrar para vocês de Matozinhos, ela já esteve lá, já viu ao vivo e a cores. Toda a expografia foi pensada nos elementos trazidos pela comunidade, como a gente falou com vocês aqui. Tá vendo aquelas bandeirinhas ali em cima? Que são as de sinalização que os ferroviários usavam. Então, como foi um elemento que apareceu em muitas entrevistas, a gente sempre apareceu de alguma forma na exposição. Então, apareceu lá. Outro elemento que é comum nas exposições é o mapa do entorno. Vocês estão conseguindo ver aqui na foto à esquerda? Que tem um mapa que ele não tem a proposta de ser georreferenciado. Ele é focado nos prédios, nos elementos que estão ali em volta da estação e que surgem também nesses depoimentos como pontos de referência. Era um ponto de encontro, era uma gruta que é interessante. São esses elementos que vão fazendo parte da cultura local. A ideia é que ali também apareça o que é de patrimônio da cidade e que as pessoas achem relevante. Tá? Nessa outra foto, vocês conseguem ver que ele é um mobile com várias histórias. Então, algumas histórias são coletadas na narrativa mesmo, como você foi contado pra gente, é impresso, com o nomezinho de todo mundo identificado em cada elemento que aparece na exposição, tá? No caso de Matozinhos, a gente também tinha um banco, que é o banco que ficava dentro do vagão, que é igual a esse que tem aqui, ó. Só que já tem 2, né? E aí, o seguinte aqui, vai ter uma boa relógio. Outro elemento que tem também nas exposições, a cortina sensorial, segunda foto à direita. Mostra aí, cortina sensorial. A cortina sensorial é pensada com uma proposta de ser o elemento para chamar a atenção já na entrada da exposição. Então, na porta de entrada, a gente coloca essa cortina. A cortina também pensada em aspectos culturais da cidade. Nesse caso aqui de Matozinhos, com gado muito forte. Aqui também? Aqui já é em Cachoeira, na Bahia, que é uma outra proposta. Né? O espaço era diferenciado, a dinâmica da cidade também era diferenciada. Então, ela não seguiu aquele padrão, por exemplo, que estava lá no caso de Matozinhos. Mas ali a gente consegue perceber outro elemento comum, linha do tempo. A gente sempre coloca uma linha do tempo, não é só para contar a história da ferrovia, para contar a história da cidade. E, quando possível, anterior ao processo de colonização. Porque o que a gente tenta fazer também, gente, é buscar a história daquelas pessoas que foram apagadas pela historiografia por gerações e gerações de historiadores e historiadoras. Né? Então a gente tenta encontrar se tem alguma referência de povos originários. Se não tiver, a gente não sabe que povo que ocupava essa região, nós vamos trazer de alguma forma a história desses povos para falar, olha, a região de Minas era basicamente ocupada por povos X, Y, Z. Então a gente vai tentar nomear ao máximo. A gente faz uma pesquisa no Banco Nacional de Ciências Arqueológicas para tentar entender se existem alguns vestígios de determinados grupos. Né? Então a gente foca nisso, para saber o tempo puxar a partir. E aí a gente tem aqui, né, a história da chegada dos bandeirantes, e a gente fala sempre isso. Em uma das reuniões eu falando, os bandeirantes chegaram pelo Rio das Velhas, ali na Funda do Sumidouro, desbravando para vir atrás das pedras preciosas, supostas, né? Eu sei que Minas é nisso.
E uma pessoa falou comigo, você não deve falar dos bandeirantes porque eles foram maus. Eu falei assim, mas eles fazem parte da história. Não há como apagar a história. Inclusive, foram responsáveis pela colonização do interior de Minas Gerais, né? Então, hoje a gente até para contar a história tem que ter um jogo de cintura para poder explicar sobre isso. Exato. Também a gente percebe ali uma chuva de palavras, que eram elementos também que apareciam, muita fotografia que o pessoal foi cedendo pra gente. Aqui já é Divinópolis, ali a gente tudo coloca na TV. Não é pré-crônica. A história acontecendo. Videozinhos que eu comentei com vocês. E essa parte da exposição é muito interessante, depois eu vou mostrar uma fotinha que vai ficar bem óbvio isso assim, é que é um momento que as pessoas também se identificam muito. Tanto elas que estão ali no vídeo, quanto os parentes, os amigos, os familiares. O que as pessoas vão percebendo ao longo da exposição? A exposição não foi montada por um bando de historiadoras ou historiadores que veio de Belo Horizonte, chegou aqui, foi no arquivo, buscou um monte de documentos, papapá, jogou lá na parede e só falou. Não, a história foi construída, a exposição foi construída com a narrativa das pessoas da comunidade. Elas são protagonistas, as detentoras do conhecimento, do patrimônio, da história, da cultura. Então, elas que devem aparecer nessa exposição. O que a gente está fazendo aqui agora, colocando uma parede de lambe, né, de fotos das pessoas que são entrevistadas. Gente, é um impacto visual. Vocês chegam assim, ai, que lindo, olha de meu parede, todo mundo se reconhece. Ou se reconhece nos depoimentos, porque cada depoimento a gente coloca o nome de uma pessoa, cada pessoa que cede entrevista a gente coloca o depoimento dela, nem que seja uma frase, gente, nem que seja uma frase. Todo mundo que contribuir vai aparecer na exposição de alguma forma, seja num relato impresso, seja numa placa, seja num vídeo, numa foto. A gente busca mostrar a importância das pessoas naquela cidade contando aquela história, tá bom? Outro elemento que sempre aparece nas exposições são os personagens. A gente vai conversando com as pessoas e vai descobrindo que tem personagens que são muito importantes na cidade e elas são destacadas na exposição como as anfitriãs. Então, quando a pessoa chega na exposição, ela consegue ver três, ou dois, ou três, depende da quantidade de surge, para narrar um pouco a história, convidar as pessoas para virem participar. Geralmente são personalidades. Esse caso aqui de Divinópolis, as duas personagens, elas estão representando locomotivas, que é a 339 e a 340. Uma chamava Carmen Miranda e a outra Dicina Batista. Aqui, como eu falei para vocês, tá vendo? Isso que é legal vocês se identificarem. Elas percebem a relevância que elas tiveram ao longo desse processo, né? Aqui alguns outros elementos da exposição de Divinópolis, Três Rios. Vocês verem como que a gente adapta um pouco o espaço também, quando a gente pode usar ou não as paredes, a gente pensa em propostas, estruturas para poder criar espaços positivos, né? Porque nem sempre a gente tem muito espaço de parede para poder colocar os materiais. Volta. Alguém que esteja diretamente ligado à ferrovia ou que vivenciou isso através do pai, da mãe, né, das histórias da ferrovia.
E talvez postar isso no site até da própria leitura. Você conhece, entre em contato, faça o contato de vocês, alguma coisa, a gente poder divulgar isso de alguma forma. Nós vamos fazer, inclusive, uma chamada aberta, que a gente também conhece alguém que tem histórias, fotos, documentos. Para vocês verem a ideia. Aqui embaixo tem um jogo da memória, e também outro elemento que aparece muito, que é para falar sobre os trabalhadores da ferrovia, quais eram as profissões, como que elas funcionavam, para que as crianças também tenham interesse e aprendam um pouco sobre essas profissões que grande parte delas hoje já não existe mais. Né? Então, de alguma forma, é difundir essa história, essa memória que não pode ficar apagada. Como eu comentei com vocês, né, tem alguns casos que a gente consegue identificar os povos indígenas da região, onde a gente conta um pouco a história também. Nesse caso, como os indígenas puris eram muito citados também nas entrevistas, a gente coloca ali a personagem anfitriã como a avó puri, para contar um pouco a história da região, né? E quando eu digo contar, gente, é contar um pouquinho mesmo a história dela e da região. Histórias que eram curiosas, algumas histórias de fantasmas, outras de meio surreais mesmo, que vai acontecendo tanto na cidade quanto na ferrovia. Então, uma lenda, algum caso interessante que as pessoas vão contando pra gente, a gente coloca, né, de alguma forma também impresso, assim como as pessoas contaram pra nós, tá? Essa aqui é de Campos Altos, já precisou rolar uma adaptação, porque ela não pôde ser colocada de primeiro momento no local fechado, onde ela seria destinada, então ela foi. O mobiliário foi pensado para ser a primeira exposição numa praça, para depois levar esse mobiliário para o local onde ia ser a exposição efetivamente. Então vocês verem que é tudo uma questão de adaptação. Porém, quando a gente já tem um espaço, já sabendo como que ele vai ser, como que ele vai funcionar, até para a montagem dessa exposição a gente fica mais seguro de que o resultado final depois vai ser o que a gente pretende que seja. E aprovado também por vocês, que outra que é a questão. Nós vamos coletar as informações, organizar tudo, chegar lá depois do Belo Horizonte, nós vamos com algumas ideias, com o pessoal de design, com o pessoal da arquitetura, montar um projeto discográfico e trazer esse projeto discográfico para vocês avaliarem com a gente também. Para falar, olha, a gente se identifica com esse projeto, era essa a proposta que a gente queria. Ah, não, esse personagem é muito controverso, a gente não quer, a gente vai conversando, tá? Porque o resultado final tem que ser aquilo que vocês aprovam para a gente. Lembrando que esse projeto já passou pela avaliação do Conselho de Patrimônio, tá? Já houve a reunião do Conselho de Patrimônio, mas o Conselho já avaliou e já aprovou a instalação aqui, porque é um prédio tombado, né, protegido. Então já está tudo aprovado. Existe também a estação culturística. Elas aparecem na exposição. A exposição propriamente, ela está sendo pensada para acontecer nessa estação, que é a que foi destinada para essa parceria com o programa. Então é aqui que ela vai ocorrer de fato, né? Mas estações que compõem o trecho da linha, aquele ramal, né,
que se conectam com a história da estação que está sendo contemplada pelo projeto, ela aparece nessa expografia porque ela faz parte dessa história. Né? Então, essa narrativa também vai aparecer e vai se materializar, digamos assim, nisso que a gente construir junto aqui. As primeiras coisas que eu vou fazer. É divertido, é uma forma divertida de se aprender, né? Algumas coisas que você não fazia ideia. Como eu comentei com vocês, a questão do mapa. Aquilo ali é um mapa de trechos que passavam por Uberaba com as estações. Você vai clicando ali e vai abrindo umas caixinhas, você fala um pouco sobre as estações. De São João del Rei tem um monte de fotos, uma quantidade absurda de fotos, né? Aqui mais alguns jogos. Aqui Araguari, também uma outra proposta, é um espaço muito grande, então se pensou em várias estruturas, né, para colocar a maior diversidade de conteúdo que tivesse. Teve muita coisa de doação de material, né, lanternas, ferroviários, os lambes que eu comentei com vocês com as fotos que vocês fizeram as entrevistas. Aqui Carmita Juru, onde a gente não conseguiu uma grande quantidade de equipamentos ou documentos, mas a gente focou naquilo que a cidade tinha, valorizou o que a cidade tinha, né? Porque a princípio as pessoas falam, aqui não tem nada, aqui não tem nem um prego que sobrou da Ferrovia. Então, a questão não é essa, não é para ser um museu por objetos. Também lembrando, gente, se vocês tiverem a achar que não é relevante, envia pra gente de qualquer forma, porque a gente sempre está utilizando, às vezes é uma carteirinha do seu avô, do seu tio, que ficou aí guardada na gaveta há anos, pra gente isso é super, a gente super abraça isso, foto. Então, assim, às vezes isso aqui tá deteriorado, a foto tá meio estranha, não tem problema, a gente dá um jeito. As meninas do design, elas também trabalham com restauração de foto. Então, a gente tenta o máximo abraçar tudo que vocês tiverem para entregar pra gente. Então, pode avisar, a gente vai, busca, faz, escaneia tudo. Então, não se sintam... Vou trazer um pouquinho, assim, tentar ser breve, porque eu sei que essa é uma parte mais chatinha, né? Enquanto a gente tá vendo foto, tá tão instigante, aí eu fico com a parte mais chata, mas tudo bem. Vou brigar com a Gislane por isso, não. A gente sabe dizer que depois. Come chocolate. Aí já me comprei. Então, o que são os princípios metodológicos desse programa? A gente traz para vocês um pouquinho de como a gente trabalha, como a gente faz para chegar naqueles resultados que a Gislane mostrou nas fotos, né? A primeira coisa que a gente acha importante pontuar é que para chegar nesse resultado, a gente traz uma referência conceitual, uma referência de processo, né, de como se constrói esse trabalho a partir da memória das pessoas. E isso é pautado numa metodologia já existente, já praticada no Museu da Pessoa, que fica na cidade de São Paulo, né, que traz um pouco sobre a teoria social da memória. Né? Então, a gente está trazendo teorias científicas das ciências sociais, das ciências humanas, para aplicar na construção de algo que é coletivo, que é conjunto. Então, essa é a nossa ideia principal, é o que a gente mais valoriza. Então, a gente parte do princípio dessa construção coletiva da memória social a partir das memórias da ferrovia que vocês vão compartilhar com a gente, né? Então, a gente vem trazendo como uma preocupação muito importante que a história não é feita de uma narrativa única, não existe um único ponto de vista capaz de ajudar a traduzir um fato ou um objeto em uma narrativa, né? Que essa narrativa ela pode ser feita do meu ponto de vista, com o seu, que a gente vai validar juntamente com aquilo que a gente tiver de auxílio para comprovar esses pontos de vista. Principalmente por quê? Porque ela é feita pelas pessoas.
Os objetos que estão aqui ajudam a contar um pouco do cotidiano do que foi essa estação no passado. Mas as pessoas é que vivenciaram esse cotidiano. No trabalho com patrimônio cultural, uma frase que eu costumo assim, sempre me lembrar é que não existe patrimônio sem as pessoas, né? O nosso amigo, como é que se chama? O que esse projeto traz de importante que não pode deixar de ter, no nosso ponto de vista, a partir da metodologia que a gente foi construindo para o nosso trabalho. Essa linha do tempo, trazendo esses marcos históricos que são importantes para a cidade, com foco nos sujeitos e nas suas relações com o trem, e o levantamento de objetos históricos disponíveis, que a gente já viu que aqui a gente tem uma riqueza para trabalhar, né? Não só o que já tem aqui, mas o que vocês também vão se disponibilizar, compartilhar conosco, para nos ajudar a traduzir materialmente as histórias que vocês vão nos contar. E aí, quais são as etapas que a gente vai ter daqui para frente até o final do ano? Um momento de construir, que parte desse nosso primeiro encontro, e a partir dele a gente vai começar a ter outros encontros. Vocês vão ver muito minha cara aqui na cidade, se Deus quiser. Rafa também vai me acompanhar na maioria das vezes, Gustavo possivelmente, tá? A Gislaine, às vezes, em alguns momentos de encontros coletivos, mas eu e Rafa, a gente está aí para bater o chão de Pedro Leopoldo, viu, gente? Para construir essas narrativas, buscando individualmente também, através das entrevistas em áudio que a gente vai gravar, para transcrever, para organizar essa informação e depois traduzi-la em forma de uma exposição, tá? E aí a gente vai estar chegando na etapa de organização, que é reunir todas as memórias que a gente conseguiu levantar a partir desse grupo, que é um ponto focal. A partir dele, vocês vão nos ajudar a chegar em mais pessoas que podem nos ajudar a levantar as memórias que eu ouvi aqui. E isso tudo faz parte do momento de organização da informação, para que a gente consiga chegar até o final do ano, né, Patrícia? Na etapa de socialização, que é propriamente inaugurar aí a Estação de Memórias dentro da Estação Ferroviária de Pedro Leopoldo. Tem uma média de duração? Assim, cada cidade é uma... Só que aqui a gente vai enxugar isso aqui, porque a gente vai ter que fazer até o final do ano. Gente, bom dia. Deixa eu falar um pouco. Para esse espaço, né, que é o que está sendo cedido para a gente aqui, feito de uma maneira participativa, por isso a gente conta tanto com esse engajamento, para que a notícia do trabalho chegue a mais pessoas na cidade, né, com conteúdo de texto, imagens e falta ali também objetos, porque eles fazem parte, eles também contam a história, né? E aí a gente tem uma entrega final de 8 pílulas de vídeos, que são aqueles que a Gislaine comentou, dos depoimentos dessas pessoas que contam pra gente, compartilham suas memórias. E esses vídeos, eles contam com menções de acessibilidade, porque o que a gente quer é que qualquer público se sinta bem-vindo, acolhido e participando desse trabalho. Teremos a entrega de uma página multimídia com os conteúdos levantados, com a informação sistematizada, no prazo menor do que 11 meses. Né? Não vai ser, talvez a entrega final desses dos relatórios e tudo mais chegue ao período de 11 meses, 12 meses, mas a exposição em si é que vai ser inaugurada antes. Né? E um aspecto importante, gente, que todo o material colhido ao longo desse período, ele é todo colocado no pendrive e entregue ao pessoal da Prefeitura, do Secretário de Cultura, para que sirva também como material de apoio para o pesquisador ou pesquisadora que vier a ter interesse em pesquisar sobre o tema. Né? Então, todas as entrevistas em áudio, em vídeo, as transcrições, os textos feitos fichamentos, o material que a gente produz, inclusive, de imagem na leitura e discografia, é todo colocado nesse pendrive. Por exemplo, digamos que
passa daqui 3 anos, uma peça estragou. Tem como encontrar essa mesma peça dentro. E aí, qual que é o papel da gente aqui enquanto um grupo que está sendo construído a partir desse encontro? É apoiar na indicação de pessoas que a gente possa entrevistar, que vivenciaram da ferrovia de alguma maneira, como ferroviários, como passageiro, como usuário de alguma forma, trabalhador do entorno. Né? Esse é o papel desse grupo que está se formando aqui agora. Apoiar na mobilização da cidade. Então, divulgar os nossos encontros coletivos, divulgar que a iniciativa chegou a atender o povo, participar da aprovação da proposta da expografia feita pela AIC, quando a gente tiver com esse design montado, pronto, um projeto elaborado, participar dessa reunião, desse novo encontro coletivo para aprovar, para ver se está de acordo com as expectativas que se criaram em torno disso e com as memórias que vocês detêm sobre esse espaço. E auxiliar nessa chamada aberta, assim, falar, ô fulano, você sabe que aí está acontecendo tal coisa, assim, o pessoal está precisando de foto, você não tem um objeto assim assado? À medida que a gente vai realizando as entrevistas, a gente vai percebendo que as demandas vão surgindo, assim, está tendo muita referência a uma determinada coisa. Será que a gente não localiza um objeto que represente isso? Né? Algo que cola uma fotografia? Uma pessoa falou que tinha um time de futebol de ferroviário, que aqui tinha armazém, tinha oficina. Então, será que tinha time de ferroviário na cidade? Fulano, você não tem uma camisa? Você não tem uma foto do time de ferroviário? Não sei o quê? Se vocês conhecem as pessoas, essa ajuda que a gente precisa, que ela é fundamental. Então, esse é o nosso papel enquanto grupo que está se formando aqui. E é isso. E a gente conta muito com essa força coletiva aqui, porque a gente sabe que o trabalho, ele resulta numa exposição carregada de memória afetiva e do quanto isso se torna significativo quando as pessoas entram nesse espaço. Então, a gente quer muito ter essa experiência rica, positiva aqui também em Pedro Leopoldo, e a gente está contando demais com a colaboração de todos vocês, viu? Muito obrigada. Pois não.